Divisão celular, parte 2, nono ano, página 170 a página 178. A divisão celular é composta por dois processos, a divisão do núcleo e a divisão do citoplasma, chamada de citocinese, e pode ser de dois tipos, mitose ou meiose. Na mitose, há a divisão de uma célula diploide, que é a célula-mãe, que origina duas células filhas geneticamente idênticas e com o mesmo número de cromossomos da célula inicial. Portanto, pode-se afirmar que a mitose é um tipo de divisão equacional. Esse processo de divisão nos pluricelulares ocorre para a formação das células somáticas, que são as células corporais, importantes para o crescimento do indivíduo, ou renovação de células desgastadas. Já nos seres unicelulares, como as bactérias, esse tipo de divisão compreende a reprodução. A mitose é dividida em 4 fases básicas: prófase, metáfase, anáfase e telófase, que ocorre sequencialmente em cada uma delas, ocasionando acontecimentos específicos, se estabelecem e são finalizados com a citocinese, ou seja, a divisão dos citoplasmas, individualizando as células filhas. Na prófase, se inicia a condensação da cromatina, o que origina o cromossomos propriamente dito. Além disso, há o aparecimento da carioteca e a reorganização, o desaparecimento, da carioteca e a reorganização das moléculas presentes no citoplasma da célula, formando fuso mitótico, ou seja, a estrutura que irá conduzir os cromossomos até as extremidades, os polos da célula. Na metáfase, o fuso mitótico se liga ao cromossomo através de uma estrutura proteica localizada no centrômero e inicia-se a movimentação dos cromossomos para os polos. Essa fase é caracterizada pela condensação máxima dos cromossomos e a formação da placa equatorial, com os cromossomos alinhados no equador, que é a região central da célula. Na anáfase, há a separação das cromátides irmãs, sendo cada uma puxada para os polos opostos das células. Nesse momento, cada uma das cromátides passa a ser chamada de cromossomo irmão. Dessa forma, cada polo recebe o mesmo material genético, originando um mesmo cromossomo. Na separação das cromátides irmãs, pode provocar alterações nos cromossomos que acabam por originar síndromes. Na telófase, na última fase da mitose, ocorre a descondensação dos cromossomos, a reorganização da carioteca e o desaparecimento das estruturas originadas especialmente para a divisão celular. Os cromossomos irmãos são individualizados, originando-se 2 novos núcleos. Ao final desse processo, ocorre a citocinese, no qual o citoplasma se divide e são originadas as 2 células filhas resultantes dessa divisão. A meiose é caracterizada pela redução do número de cromossomos, a metade, nas 4 células filhas resultantes. A redução do número de cromossomos é decorrente de uma única duplicação cromossômica, ocorrida na fase S da interfase, seguida por 2 divisões nucleares sucessivas, a meiose 1 e a meiose 2. Sendo assim, na meiose, uma célula diploide irá originar 4 células haploides. Ao final da meiose, as células filhas apresentam a metade do número de cromossomos da célula-mãe, que lhes deu origem, sendo, portanto, conhecida como divisão reducional. De todas as células dos organismos, apenas os gametas, e em poucos casos os esporos, são formados por divisão meiótica, ou seja, na meiose são formadas as células para a reprodução da espécie. Antes da meiose também ocorre a interfase, ou seja, o material genético nos cromossomos e o conteúdo do citoplasma celular são duplicados. Isso para que a célula-mãe possa se dividir sem comprometer a composição das células filhas, que serão originadas. Na meiose 1, irá ocorrer a divisão dos cromossomos homólogos e durante a meiose 2, as cromátides irmãs se separarão, com cada um migrando para uma das células filhas formadas. Tanto a meiose 1 quanto a meiose 2 se dividem em 4 fases, com os mesmos nomes das fases da mitose. Prófase 1,
fase composta por diferentes acontecimentos, com o rompimento da carioteca e a reorganização das moléculas encontradas no núcleo. É nela que ocorre o fenômeno de crossover, ou permutação, ou seja, a troca de segmentos entre cromossomos homólogos, acontecimentos que aumentava a variabilidade genética. Metáfase 1. Há o grau máximo de condensação dos cromossomos e a organização dos homólogos na região equatorial da célula. Na anáfase 1, os cromossomos homólogos são separados, com cada um sendo puxado para os polos da célula. Na telófase 1, há a condensação dos cromossomos e o reaparecimento da carioteca e a divisão do citoplasma, que é a citocinese, originando duas células haploides, ou seja, com a metade do número de cromossomos da célula-mãe. Na divisão equacional, que é a meiose 2, a prófase 2, os cromossomos voltam a se condensar e a carioteca desaparece novamente. Na metáfase 2, os cromossomos atingem o grau máximo de condensação e se organizam na região equatorial da célula. Na anáfase 2, as cromátides irmãs são separadas e puxadas para os polos opostos da célula. Os cromossomos que estavam duplicados, ou seja, com o dobro da quantidade de DNA, viram cromossomos simples. Na telófase 2, já ocupados os polos da célula, os cromossomos se descondensam e a carioteca reaparece. Ocorre a citocinese e a divisão que resultou em 4 células filhas haploides e se encerra. A meiose é essencial para a reprodução sexuada. É através desse processo que as células reprodutivas haploides, que são 23 cromossomos, são formadas a partir de uma célula somática, diploide, 46 cromossomos. Com a fecundação, há a união dos gametas e a recomposição do número de cromossomos encontrado na espécie humana. Para gravar esses ciclos, é simples. Prometeu-me Ana telefonar.